Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, com pedido de perdão pelos nossos pecados, venha falar conosco através dessa matéria, me capacita a transmitir sobre esse assunto, sobre a santificação, me capacita, abençoa aqueles que ouvem também, que o Senhor venha ensinar através do Espírito Santo a cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. Bem, hoje nós estamos na primeira aula da matéria santificação. E você me libera aqui. Então, eu já vou dar o trabalho para vocês sobre esse assunto. A matéria é de seminário. Me perguntaram qual a importância do seminário. Eu creio que se você tem um chamado de Deus, e quem almeja episcopado, excelente coisa almeja. Quando você diz que eu quero crescer, se você quer crescer, está dizendo para Deus, eu quero salvar muita gente. Então, eu sei que para ser levantado pelo Senhor cada vez mais, eu creio que é essencial que você tenha um seminário. Não que o seminário te faça um pastor, mas um pastor sem um seminário, ele fica mais fraco, tá, gente? Então, é essencial que o pastor, aqueles que estão almejando o ministério no nosso meio, cresçam. E alguns dizem, mas não quero ser pastor. Depende do chamado que Deus tem para a tua vida, né? A vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor, tá bom? Bem, e vamos fazer um critério de aprovação. Só o fato, são 4 aulas, só o fato de você participar das aulas, eu daria uma média, uma nota 10, tá? É 0 ou 10, né? Não assistiu, 0, tá, gente? Né? Se assistiu, 10, é simples. E nós vamos dar um trabalho também de aprovação, você pode mandar aí por e-mail para a secretaria, que eu vou receber, tá bom? Esse trabalho vale de 0 a 10, ou trabalho ou um questionário que eu vou mandar para vocês também. Até eu prefiro que vocês preencham o questionário, que é uma prova. Prova com consulta já vou dar hoje, né? Para vocês irem preenchendo aí. Média superior a 7, né? É tranquilo, tá? Então, o primeiro trabalho, se vocês optarem para fazer um trabalho, eu escolho um tema sobre o pensamento sobre a santificação. São vários pensamentos. Aliás, a matéria de santificação, ela envolve mais conceituação, porque o significado é extremamente importante. Nesse final de semana, até o pastor Marcelo comentou que depois da conversão a Jesus Cristo, que é a salvação, o segundo assunto mais importante seria a santificação. Ele tem razão, né? É um dos temas mais importantes para a nossa vida, tá bom? Então, escolha um tema e desenvolva. Um dos temas, não precisa ser todos, não, um só. Qual é o conceito que Agostinho tinha sobre santificação? Você pode desenvolver esse trabalho, ou o que Calvino pensava, ou o que o Armínio pensava, e a Igreja Metodista, eles são significados relevantes não de Armínio, eu errei, tá? Não é Armínio, não. E de Armínio é de Wesley, tá? E de acordo com a Igreja Batista também, a Igreja Assembleia de Deus, o que eles pensam, o que pensa a Igreja Universal, o que pensa os católicos, ou os pastores que você conhece contemporâneo. Pode escolher um dos temas, é um trabalho. Eu optaria que você preenchesse um questionário, que eu acho melhor, mais produtivo para vocês vão entender melhor. Aí vocês acompanham as aulas e vocês vão preenchendo. Tem um item, talvez, que vocês tenham que consultar algum trabalho secular, tá bom? Uma bibliografia secular, tá bom? E qual o significado da santificação, etc. É um questionário.
de 10 perguntas, tá? Bem, antes de começar essa matéria, eu pedi para alguns pastores de várias linhas doutrinárias para que eles apresentassem seu conceito, aqueles que eles entendem por santificação. Um pastor que eu pedi foi o pastor Arley. Por quê? Ele vem de um seminário de uma linha batista. Então eu queria saber qual que é o sentimento dele, pensamento dele, a cabeça dele sobre santificação. Outra pessoa que eu pedi é o pastor Carlos, porque ele esteve na Assembleia de Deus por 47 anos. Ele era pastor da Assembleia de Deus. Então, eu creio que seria interessante saber qual a cabeça de um pastor assembleiano sobre esse tema, santificação. Outro pastor que eu pedi, pela primeira vez que eu o conheci, ele chama-se Pastor Paulo. Ele é de uma igreja relevante lá de Rondônia. Só que ele vem de uma linha calvinista, porque ele faz parte da igreja presbiteriana. Então, a gente quer saber como que a igreja presbiteriana pensa, qual que é a cabeça de um calvinista sobre esse tema, santificação. E, por fim, pastor Tomás se apresentando as igrejas um pouco mais contemporâneas, que são as comunidades, né? Então eu pedi para eles fazerem um breve vídeo que vocês vão ver agora. E acho que pode ser um atrás do outro, pode ser? Então vamos apresentar os vídeos e ouvir o conceito de cada um, tá bom? Vamos lá, se estiver pronto. Olá, meus amados, eu sou o pastor Arlen Mafra e a convite do pastor Choro eu estou feliz em compartilhar com vocês uma pequena reflexão teológica sobre santidade. O melhor ambiente bíblico para falar do significado, do processo, da operação dessa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, chamado santidade, que é a partir do novo nascimento, que essa obra começa, é o ambiente da vida de Abraão. É do comportamento de Abraão com Deus, do comportamento de Abraão com as coisas, do comportamento de Abraão com o mundo, o comportamento de Abraão de um modo geral. A vida de Abraão, ela fala muito desse processo de santidade. Porque, na verdade, a santidade, a partir do novo nascimento, ela é uma jornada da natureza humana, do homem natural para o homem espiritual. Ela é uma jornada para o ambiente espiritual. O homem sai da sua natureza tendenciosa, inclinada ao pecado, a comportamentos errados, né, para um ambiente espiritual, de um homem espiritual, de um homem tratado pelo Espírito Santo, que tem uma visão espiritual, que tem um comportamento espiritual. A gente pode observar na vida de Abraão que ele teve 3 comportamentos que evidenciam a obra de santidade na vida de um homem. Ele teve o temor de Deus, ele teve a obediência a Deus e ele teve o amor para com Deus. Então, o comportamento de Abraão, as atitudes de Abraão, incluindo aí sentimento, renúncia, comportamento, decisão, foi pautado, foi embasado nessas 3 características, né? Por que Abraão fez o que fez? Por que Abraão conseguiu renunciar à sua natureza? Por que Abraão, mesmo sem entender, ele teve um comportamento que hoje é exemplar para todos nós, de fé? Por que ele é citado na Bíblia assim, né? Porque ele temeu a Deus. Mas só o temor não é uma evidência da obra de santificação nas nossas vidas. A obediência. Um homem tratado, um homem que o Espírito Santo consegue trabalhar a santidade da vida dele, é um homem ou uma mulher que obedece, não só teme a Deus, mas que obedece a Deus. O temor faz com que a gente tenha um respeito por Deus, pela presença de Deus na nossa vida, pela companhia de Deus, né? E a obediência nos coloca no caminho com Deus, né? Nos coloca junto numa caminhada com Deus. E depois o amor tem que ser o motivo de tudo, né? Então a santidade, de forma teológica, ela é esse trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Eu fico feliz por essa reflexão, espero que tenha ajudado vocês e que Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos, é com alegria que eu gostaria nesses poucos minutos de falar sobre santidade.
um tema bastante abordado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e atualmente também abordado pelas igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, conservadoras ou não. Para as igrejas pentecostais, como por exemplo a Assembleia de Deus, esse termo não é um termo simplesmente teológico, mas é um termo que representa um modo de vida no caminhar com Cristo para aqueles que almejam um dia chegar ao céu. E é interessante que isso aqui realmente se justifica quando nós pegamos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16, Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E aí no verso 16 ele diz, está escrito, sede santos como ele é santo. No Antigo Testamento o termo de santo é kadosh, que era separado, consagrado e servia tanto para objetos como para pessoas. É algo muito importante ser consagrado, ser separado. Já no Novo Testamento, esse termo santos, é agios, isto no grego. No Antigo Testamento no hebraico, no Novo Testamento no grego é agios separados. E nós entendemos que aqueles que se aproximam de Deus precisam buscar a santidade, ser santo como ele é santo, como Pedro nos orienta aqui na sua epístola. E também Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele começa o capítulo exortando a igreja sobre os seus comportamentos, sobre a sua forma de viver. E aí quando chega no verso 11, ele fala algo muito interessante sobre esse processo. Ele diz, e que o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor. Graça e paz, irmãos, com a e pelo Espírito Santo do nosso Deus. E ainda Paulo completa aqui nos dando uma orientação da sua primeira carta também, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos um entendimento nesse processo que nós aprendemos nas igrejas pentecostais, principalmente eu que vim da igreja Assembleia de Deus, em que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e que ele através da sua morte no Calvário nos deu esse direito, nós passamos a ser justificados por Cristo, depois santificados. Então nós somos justificados, santificados e passamos a ser santos. Só que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos trilhando o caminho da santificação. E quem é que nos orienta, nos guia, nos compreende, intercede e que nos ajuda nesse processo de santificação? É o Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda nesse processo de santificação. E quando termina esse processo de santificação? Esse processo termina quando nós tivermos os nossos corpos glorificados. E isso acontece quando nós formos para o encontro de Cristo, quando nós estivermos no céu. Então nós iremos em corpos glorificados. Então que esta palavra possa falar ao seu coração e que você também, assim como Paulo nos orienta, que o mesmo Deus de paz te santifique em tudo, até o dia que nós encontraremos então com Cristo na glória. Que Deus abençoe. Queridos, quero falar um pouco sobre santificação. A santificação é um processo que acontece diariamente na vida do cristão. Assim como a salvação é realizada pela graça de Deus, a santificação é desenvolvida pelo cristão paulatinamente, pela ação da graça de Deus através do seu Espírito em nossas vidas. Não é sem razão que após a salvação, conceder a salvação por meio da obra expiatória de Cristo e pela ação do Espírito Santo em nós, agora ele nos diz, sede santo porque eu sou santo. É uma ordem a ser cumprida.
A santificação acontece através do uso dos meios ordinários, ou seja, todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos, a oração, com a ação do Espírito Santo em nós. Calvino afirma que Deus procede o poder, a santificação de Deus procede o poder, a santificação, a verdade, a graça e tudo de bom que se possa imaginar, visto que um só é o Espírito, de quem promana toda espécie de dons. E ainda ele afirma mais que a santificação procede da graça de Deus. Devemos buscar, com a graça auxiliadora do Espírito Santo de Deus, ter uma vida de santidade e pureza. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Numa vida de santificação, de vitórias sobre as tentações, de contínuas vitórias sobre as tentações e o pecado, a pessoa tem um testemunho em si mesmo de ser um eleito de Deus. Veja que por meio do único sacrifício de Cristo na cruz, ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, por toda a eternidade, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Assim agora nós temos paz com Deus, pois o sangue de Cristo que nos purificou de todo pecado. E isto é verdadeiro, pois Deus vê nosso coração, seu coração, e sabe que estamos buscando cada dia nos enquadrarmos no projeto de Deus para nós, sermos mais parecidos com Cristo, o Santo Filho amado de Deus. A santidade de Deus é o único atributo que é enfatizado nas Sagradas Escrituras por uma tríplice repetição: Santo, Santo, Santo. Por causa da santidade de Deus, ele deve ser temido, honrado, glorificado eternamente, pois ele, Deus Santo, não hesitará em lançar no inferno eterno todos os que amam o pecado. E assim, Deus será glorificado nos salvos e nos perdidos, pois tudo ele faz e tudo acontece para a glória dele. Aquele que deseja ver a Deus e estar com ele, deve prosseguir numa caminhada rumo à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui nós temos os textos disso que nós falamos: Efésios 2:8, Filipenses 2:13, 2 Pedro 1:5-7, Apocalipse 4:8, Isaías 6:3, Hebreus 12:14, Hebreus 10:14, Romanos 5:1, Romanos 8:29, Apocalipse 20:14 e Romanos 9:22 e 23. Vamos buscar uma vida de santificação, porque essa é a vontade de Deus, e assim veremos a Deus pela graça dele em nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Queremos hoje falar um pouco sobre a santificação. O David Wilkerson disse que ninguém pode se fazer íntegro. Somos trazidos à santidade de Cristo diariamente somente pela fé, ao confiarmos na palavra de Deus que diz: se são de Cristo, são santos como Ele é santo. Agora vamos falar um pouco da prática da santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos mostrar que a santificação pode ser apropriada de maneiras práticas em nossa vida cotidiana. Fica claro que Deus é santo e que para cumprir o seu propósito nós precisamos de uma vida santa. Em Hebreus 12, 14, como a gente já viu, temos que seguir a paz e a santificação. Agora, evidentemente, não podemos nos santificar sem Ele. Contudo, se já fomos santificados por Ele e posicionalmente somos santificados em Cristo, posicionalmente, não queremos apenas enfocar a nossa posição em Cristo, mas também queremos descobrir maneiras práticas para aplicar a santificação às nossas vidas. Agora é importante entendermos como adquirir esse distintivo da santificação, ou seja, uma vida separada para Deus. A palavra de Deus nos mostra os meios que Deus deixou à nossa disposição para crescermos em santidade. Primeiro,
Deus nos santifica pela sua palavra. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus disse aos discípulos em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amado, você está lendo a palavra de Deus? Você está meditando nela todos os dias? Quanto tempo você gasta ouvindo Deus lhe falar pela palavra? Quando você lê a palavra e acha uma direção na palavra, você obedece e aplica a sua vida? Muitos gostam de milhares de promessas contidas na palavra, na Bíblia, mas também existem milhares de advertências e princípios a serem obedecidos. Em segundo lugar, Deus transfere a sua santidade a nós pelo Espírito Santo. Em Romanos 1:4 diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em João 16:13-14 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo deseja transferir do Senhor Jesus para a nossa vida todas as qualidades de uma vida vitoriosa e santa. Ele faz isto quando nós estamos gastando tempo na presença de Deus, em oração, em louvor. Amado, quanto tempo você gasta em oração? Você já foi batizado no Espírito Santo e falando em línguas? Você ora em línguas todos os dias? Você louva ao Senhor em casa e não apenas nas reuniões? Quando a gente ora, permitimos o Espírito Santo nos revelar algumas áreas que precisam ser vencidas, tratadas e transformadas em nossas vidas. Comece a orar mais no Espírito e veja como ele agirá para santificar cada área de sua vida. Em terceiro lugar, o meio usado com frequência na Bíblia para aplicar a santidade em forma prática chama-se o jejum. Em Números 29:7 diz: no dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia não comam nada e não trabalhem. Em Joel 2,15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Em Mateus 6:17 e 18, tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça, lave teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, quando nós jejuamos corretamente, não é apenas uma greve de estômago, é sim uma oportunidade para a gente orar com mais intensidade. Você, amado, tem praticado o jejum para estar mais disponível para Deus em oração? Com uma conclusão para tudo que estamos falando hoje. Amado, o nosso Deus é santo. Ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Não devemos pensar que a santidade é apenas uma qualidade etérea ou mística. Na verdade, a santidade é muito prática. É no dia a dia das nossas vidas que precisamos ser santos. Precisamos demonstrar com o coração limpo pela fé em Jesus que o nosso Deus é vivo e é real. Então, queremos convidar a todos agora para buscar o Senhor. E para, através da palavra, através da oração, e vez e outra através do jejum, chegarmos mais perto do Senhor. Em Hebreus 2:11 diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, não que o pastor Allen represente todos os batistas, mas é uma reflexão que ele fez, que ele linkou a santificação com a obediência, tá? Vocês ouviram aí. Já o pastor Carlos, ele, que não representa todos os assembleianos, lógico, mas aquilo que está na mente dele, a reflexão é que a santificação é um caminho para a vida eterna. Pastor
Paulo, que é da presbiteriana, ele faz mais um link com a graça, ele comenta muito sobre a graça ligado à santificação, né? Pastor Tomás, ele já foi bem mais prático, na prática, aliás, que ele linkou a santificação com uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a palavra de Deus, uma pessoa que jejua, né? Então, agora vamos estudar um pouquinho a minha cabeça, o modo que a gente enxerga a santificação, porque não existe muito bem essa matéria, não conheço seminários que tenham essa matéria, apesar que eu acho essencial, tá? Então estamos desenvolvendo essa matéria ao longo do tempo. Então, uma consideração inicial, eu estou conversando com o pastor Nivaldo, que ele também está estudando sobre esse assunto, sobre os que os calvinistas pensam, aquilo que os arminianos pensam. Ele percebeu que eles não dão muita ênfase, Armínio não deu muita ênfase, assim como Lutero, Calvino não deram muita ênfase a esse assunto, porque eles estavam mais preocupados com a salvação, tá, gente? Então, é um tema que a gente tem que desenvolver mais. É um tema contemporâneo, quer dizer, não digo que é contemporâneo, é importante, não é muito citado talvez, mas nós achamos importante, tá? Atributos de Deus. Qual a característica de Deus? Deus é um Deus onipotente. Deus é um Deus onisciente, conhece todas as coisas. Deus está em todo o tempo, em qualquer lugar, ele é onipresente. São características que é somente de Deus, são características divinas. Que nós, filhos de Deus, nós não temos isso, né? Por outro lado, existem outros atributos de Deus, por exemplo, eternidade, bondade, santidade, justiça, misericórdia, amor, entre outros, que, através do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo faz o quê? A natureza de Deus aparecer nos filhos de Deus. Desenvolver esses atributos que vêm de Deus. Aí as pessoas vão perceber, tem algo sobrenatural na tua vida. Tem sentimentos que provêm dos céus. Por exemplo, a bondade e a santidade de Deus. Eu vou me concentrar mais na santidade. Então, quem tem o Espírito Santo, ele vai desenvolver, não onipotência, porque nós não somos onipotentes, não vai desenvolver a onisciência sabendo de tudo. Então, o Filho de Deus sabe que não sabe de tudo. O Filho de Deus sabe que não é onipotente. O único onipotente é o Senhor. Mas existem algumas características, por exemplo, da santidade que ele vai querer transmitir através de nós, através dos seus filhos. Então, eu não vou comentar sobre outras características, mas especialmente na santidade de Deus. Ele quer que os seus filhos tenham a natureza dele. E isso é o Espírito Santo que vai produzir, tá? Então, são chamados de atributos divinos que são transmissíveis ao homem de Deus, à mulher de Deus, tá? Outra consideração antes de desenvolver esse assunto é uma coisa prática. Na igreja lá em Apocalipse diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caísse e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, tirarei o lugar do teu castigo, se não te arrependeres. Bom, depois da conversão, a palavra arrependimento a gente começa a aprender o arrependimento ao longo do tempo. Dificilmente uma pessoa exceto se pessoas forem muito pecaminosas, eles entendem melhor o arrependimento. Por outro lado, as crianças também, eles não entendem esse assunto de arrependimento porque eles não pecaram muito, né? As pessoas que vêm para a igreja se convertem, não é que pecaram demais, mas tiveram um encontro com o Espírito Santo. O arrependimento, ela se desenvolve depois, até hoje, né?
Eu tenho 5 décadas de igreja, mas eu estou aprendendo ainda que essa prática tem que ser constante e crescente, né? Na igreja que nós estamos citando aqui de Apocalipse 2, essa igreja estava se esfriando, ela estava se desanimando. Qual era o problema dessa igreja que estava desanimando? Ela tinha pendências passadas. Então, sem dúvida, nós podemos ter pendências passadas, pecados passados. E essa igreja tinha. E o que Jesus estava ensinando? Olha, volta às primeiras obras, vocês estão perdendo o ânimo, estão se esfriando. Então, por quê? Porque tinha pecados, né? No caso de santificação, nesse sentido, é de santificação no sentido de limpeza mesmo. Pendências passadas fazem com que a gente pare em nosso ministério, que a gente pare no nosso amor por Cristo e pelo amor pela igreja, tá? Então, pendências têm que ser limpas, né? Então, é uma consideração inicial antes de desenvolver melhor esse assunto da santificação. A gente vai entender o assunto, a maneira que a Bíblia apresenta, que é meio ampla, tá, gente? Você vê que o pastor Allen citou que ele entende que a santificação é mais obediência, né? Pastor Carlos, ele diz que é o caminho da salvação, e tem razão. Todos têm razão, tá? Pastor Tomás diz que na prática uma pessoa que está em santificação geralmente ora, lê a palavra, tá? Jejua. É uma pessoa que está em... Ele tem processo. A pessoa está em santificação, está no processo. Processo é uma palavra moderna, tá, gente? Que a gente chama de santificação. Ele está no processo. Ele está no processo de transformação, tá? São todas palavras sinônimas que a gente pode utilizar para santificação. Alguns versículos que mostram a importância da santificação, tá? Em Romanos 6:22 diz, Paulo orienta, agora, libertados do pecado, segundo, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e depois a vida eterna. Parece que é um degrau. Então, eu até montei um degrauzinho aí, gente. Primeiro degrau, somos salvos. E depois, Deus nos treina para servi-lo. Deus nos forma como sacerdotes, é o segundo andar. Terceiro andar, ele diz, aí vocês começam a ser o quê? Santificados, limpando as pendências. Na prática é isso. A Bíblia mostra aquilo que a gente vive. Parece que ela ela nos entende muito bem. Esse processo, o terceiro degrau é mais difícil, tá, gente? Porque ser salvo é muito alegre. Servir a Deus é muito alegre. Ser santificado, isso que pega, porque vai mexer no passado às vezes. Vai mexer nas nossas iniquidades. Por quê? Deus quer que você cresça mais. Né? Porque o processo de santificação te separa cada vez mais para Deus. Cada vez mais separado para Deus. Cada vez mais exclusivo. Santificação significa isso. Mais exclusivo para Deus. Mais parecido com Deus. Então o Espírito Santo começa a operar em teu coração e ele começa a te dizer, eu vou te fazer igual a teu pai, que é Deus. E dói tirar coisas que são de você e colocar a natureza de Deus em você. Esse é o papel do Espírito Santo. Por quê? Ele está te formando com filho de Deus, não somente sacerdote. Sacerdote, a gente serve a Deus, que é uma bênção servir a Deus, mas vai ser filho. Quando Deus diz, eu quero que você seja filho, ele está dizendo, você vai ser igual a Deus. Isso é santificação. É parado, hein, gente? Ser sacerdote é uma bênção, agora ser filho, ele está dizendo, eu quero que você seja parecido comigo, você não é meu filho. Aí você diz, claro, então,
Tira esse jeito aí que não vem de mim, não, né? Ele vai dizer, você vem do diabo, cara. Você aprendeu do diabo. Então, você vê que é um degrau? Paulo percebeu, e a carta de Romanos, eu vejo como resumo, Romanos 6:22, é o caminho para o quê? Por fim, para você chegar na vida eterna. Você vê? Quarto degrau. No quarto degrau, então parece que é um degrau, é um processo. Por isso que a gente tem que estar no processo, tá? E não pode parar. Muita gente só para no item 1. Mas a maioria, desculpe, pode ofender, mas o pessoal fica só no primeiro degrau, que é muito cômodo. Nem quer ser sacerdote, não quer fazer nada na igreja. Gente, nem sacerdote a pessoa é, e somos chamados de sacerdote. E filho, meu caro, não parece com Deus. Não parece. Por quê? Não quer te permitir que o Espírito Santo te faça como filho de Deus de verdade, né? Você vê que é um processo. Quem está no primeiro degrau, meu caro, começa a subir o degrau. É isso que para chegar nesse processo de santificação deveria ser no segundo dia da conversão, mas é um processo muito longo, tá? E é o processo mais longo, acho que o terceiro degrau é o mais longo, né? É o mais longo. Bom, outro significado que está ligado ao que nós comentamos, que o pastor Allen comentou. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz, como filhos obedientes, aquilo que o pastor Allen comentou, hein? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou vícios, ou pecados antigos, as pendências, né? Que antes havia em vossa ignorância. Antes de se converter, a gente aprontava, alguns aprontavam na área financeira, outros aprontavam na área sexual, outros aprontavam na área de honestidade, da mentira, né? E outras áreas. Não orávamos, não líamos a Bíblia, não fazíamos nada disso no período da ignorância. Não seja conforme isso, não volte a ser conforme você era antes, é o que está dizendo. Filho obediente não para, não vive do passado. Não é como você era antes da conversão. Mas como é santo aquele que vos chamou, seja também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Financeira, como está as finanças? Estou igual antes. Espera aí, antes era santo? A tua vida sexual tá em ordem aí? Honestidade? Deu para entender? Deus quer que você seja separado cada vez mais santo, mas quando diz seja santo, seja parecido com Deus em toda a área da sua vida. Seja no namoro, gente, seja no serviço, em tudo. Seja filho, seja santo, porque Deus, o teu Pai é santo. Aí eu escrevi no final, tal pai, tal filho, né? Não é possível que Deus seja mentiroso. Crente que mente, com certeza não é o Espírito Santo, né? Com certeza você sabe, né? Desonestidade financeira, com certeza não é para... Deus não está aprovando essa atitude, né? Não é do Filho de Deus. Não faz parte do Filho de Deus, tá? Tá dando para entender o significado, a nossa cabeça sobre esse assunto, pensando sobre santificação, né? Continuando ainda sobre a santificação, diz assim, seguir a paz com todos. Essa parte também é bacana, né? Puxa, eu tenho que ter paz com todos, mas tem gente que não gosta de mim, porque eu sou crente e tal, né? Você tem a paz com todos. Não quer dizer que os outros vão ter paz contigo, tá? Isso não quer dizer. Senão ninguém mataria Jesus, ninguém mataria Paulo, ninguém teria ódio deles, né? É muita gente com ódio deles. Mas você tem a ter paz, do tipo, eu estou em paz, eu não tenho raiva desse, eu não menti sobre essa pessoa, nunca fiz mal para essa pessoa, deu para entender?
e a santificação, duas coisas. Paz está muito ligado à santificação. Sem santificação, que a gente está aprendendo sobre o assunto, ninguém verá o Senhor. Eu acho que ninguém vai para o céu, hein? Sem estar no processo, ninguém verá o Senhor. O que eu entendo, aquilo que o pastor Carlos comentou, eu acho que a cabeça do assembleiano é a mesma. Que a palavra moderna hoje, processo, a gente está no processo. Os engenheiros gostam desse nome, sabe? Marcelo, que está aqui do lado, ele gostou. Processo, ele gosta de processo, né? Não é? É o nome moderno. Até os crentes estão falando, fique no processo. Tá bom, né? Agora, os mais antigos, eu uso santificação. Né? Ou, mais ou menos moderno, alguns dizem quebra de maldições, que o pessoal acha, não existe. Quebra de maldições do cura interior é santificação, tá? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, de fato, o pastor presbiteriano linkou graça com santificação. Tá? Tem razão também, porque a graça, privar da graça, é se privar da santificação. Está escrito no mesmo versículo, deu para ler? Como a Bíblia está tentando nos ensinar sobre esse assunto, que a graça aqui está dizendo sobre, está debaixo da cobertura do Espírito Santo, está no processo, tá? Está debaixo da cobertura de uma igreja. Então isso daí, essa graça tem sentido. Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre a graça de Deus, né? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela sejam contaminados. Deixa eu ver que nota que eu coloquei aí. Isso. A santificação está linkado com a graça, né? Está debaixo da graça, está debaixo da cobertura de Deus, do Espírito Santo, está em submissão a Ele, estar em processo ou santificação. Significado. Aí eu peguei de um comentário aí chama David Cloud, né? Então, que ele deu um conceito, eu só copiei, tá? E eu achei interessante. Mas, vamos ver o que eles dizem. As palavras santificar, sagrado, santo. Sim, santificar é separado. Então, desde que eu sou novo na igreja, há quase 50 anos estou ouvindo isso. O que é santificação? É estar separado. Então, é um significado comum. Não está escrito aí, mas é separado, né? São traduções da mesma palavra grega. Ela significa estar separado para um serviço especial. Na Bíblia, muitas vezes, além de pessoas, são apresentadas como objetos. Por exemplo, os móveis do tabernáculo eram santificados, separados para Deus, né? Montanha, comida, algumas coisas são separadas para Deus. E sobre o crente, está escrito assim que Deus é santificado no seu coração, está em 1 Pedro 3,15. No conceito do pastor David, ele diz assim, nesses textos, então às vezes não é somente limpar de pecado, né? Lógico que a santificação tem uma conotação, até agora comentando, sobre limpar, tirar o pecado. Agora, nesse contexto que ele está dizendo aí, ele está dizendo assim, que significa estar separado para trabalhar para Deus. Então, santificação, no conceito de alguns versículos que a gente citou, é separado para o ministério, separado para o serviço de Deus, trabalhar para Deus. Não quer dizer que se você estiver trabalhando na medicina, na engenharia, não está trabalhando para Deus. Sim, você está trabalhando, sendo que o teu coração está concentrado em Deus. Você está fazendo o melhor para Deus, tá? E a serviço de Deus, tá? Por isso que uma maneira de você mostrar que você está trabalhando secularmente para Deus é quando você apresenta suas ofertas, seus dízimos em especial, tá? Você está dizendo, não, Deus me deu 100, eu estou devolvendo 10 porque eu sou separado por Deus.
né? Deus é a pessoa principal para mim, né? Você vê? O dízimo também tem um significado de santificação. Estou no processo. Quando você está dizimando, você está dizendo, estou no processo. Estou junto contigo. Bem, um conceito teológico também dado por esse autor, David. Eu não conheço ele, tá, gente? Mas eu achei bacana. Em relação ao cristão, que isso daí agrega. Tudo que agrega, eu achei... a teologia dele envolve a maioria das denominações, tá? Ele mostra 3 aspectos diferentes da santificação. Ele mostra a santificação passado, presente e futuro. O que é isso? É o seguinte, o cristão está autorizado a dizer, passado, eu fui santificado, quer dizer, eu me converti. Um dia Deus me separou, eu aceitei a Jesus, fui separado para Deus. Posso dizer isso? Todos podem dizer isso. Todos que aceitaram a Jesus podem dizer, fui santificado. Né? Presente, estou no processo, se fosse moderno. Ou você pode dizer, estou sendo santificado. Eu estou sendo transformado, tá? Tá certo. Eu estou no processo. Hoje eu tenho que dizer, eu entrei no processo no passado. Eu fui santificado. Hoje estou no processo. Estou sendo santificado. E um dia serei santificado. Mas de novo, não. Eu serei santificado eternamente, separado para o céu. Esse tem essa conotação, esse sentido também, que eu serei o quê? Salvo eternamente. Né? Então, a santificação tem um significado passado, muito, que todos vão concordar. Tem um significado presente, que todos também vão concordar, e todos concordam que um dia seremos separados eternamente e não vai ter esse processo de limpeza. Vai ter, é o final, o processo final, tá? Então a gente concorda com isso. Então, santificação no passado, separado no novo nascimento. Tá? Significa que o crente já foi posicionado, separado em Cristo no seu novo nascimento. No novo nascimento, cada crente está sendo eternamente santificado. Ele entrou no processo o quê? Eterno. Começou aquele dia. Ela precisa continuar. E a pessoa não pode parar o processo, tá? É retirado do poder do diabo para dentro da família de Deus. Tá? Essas referências aí. Tá no link aqui, tá? Esse material. Do reino do diabo para dentro do reino de Cristo. De acordo. Da velha criação para a nova criação. De acordo. É o que aconteceu quando você entregou a sua vida para Jesus. Essa santificação é uma realidade eterna e baseada numa posição espiritual que o cristão tem em Cristo Jesus. Amém. Os crentes de Corinto não estavam sem pecado. E apesar disso foram chamados de santos. Olha aí. Não só a igreja de Corinto como nós, né? Eles, apesar de serem uma igreja complicada, eles foram chamados de santos porque um dia aceitaram a Jesus, né? E apesar de serem chamados, eles estavam também no processo, tá? Eles estavam no processo, apesar de terem o quê? Muitos erros e pecados na igreja. Nesse sentido, o cristão pode dizer, estou santificado em Cristo. Corinto diz isso. Hoje você pode dizer, independente dos erros que a gente tenha, independente das pendências que ainda a gente tem, a gente pode dizer, fui santificado em Cristo, fui separado. Isso a gente pode dizer. Hoje podemos todos dizer, estou santificado em Cristo. Tá? Hoje que é o mais importante, indica o processo pelo qual o Espírito Santo gradualmente muda a vida do crente para dar vitória sobre o pecado. Essa santificação é prática, o pastor Tomás comentou, né? Bíblia, eu acrescento, igreja, oração em línguas, jejum, né? Ele deu esses exemplos. Trata-se do crescimento cristão, curso de obreiro, seminário, né? Porque alguns, Deus, o Espírito Santo que está em você,
Ele que vai te falar. Alguns devem estar incomodados porque o Espírito Santo deve estar falando, deixa de ser preguiçoso, faz seminário. Mas já fiz curso de obreiro, mas não é só isso que eu tenho para você, né? O Espírito Santo deve estar falando para muita gente. Acorda, 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 estou voltando. Não sai do processo. O que é? Fazer igual o pastor Allen comentou. Obedecer o Espírito Santo. Ser igual a Abraão, ele foi obediente sempre. Então, se o Espírito Santo está dizendo, faz direitinho o seminário, então faz direitinho. Você tem que estar no processo. Se está no processo, eu estou concordando com a pastor Allen. Tem que estar em obediência, concordo. Tá. Tem uma palavra sobre santificação que significa ser o reflexo de Deus, tá? Quer dizer, você... seja santo porque eu sou santo. Ser parecido com Deus. Isso daí você tem que, só através da Bíblia, de um intenso relacionamento na igreja, com o Espírito Santo, oração, etc. Curso de obreiro, seminário. O dicionário somente indica piedade e dedicação a Deus. Esse processo atual de santificação nunca acaba nessa vida. O cristão precisa resistir ao diabo até ser levado ao mundo. Deste mundo através da morte ou a volta de Cristo. Nesse sentido, o cristão pode dizer, estou sendo santificado, eu estou no processo, eu estou no poder de Deus, estou sendo transformado, né? Então Deus me pediu, Deus que me pediu fazer seminário, gente, é mais puxado que esse. Tinha esse negócio de ficar em tomando café e assistindo, não existia isso. Meu caro, eu tinha muita matéria, eu tinha que terça lá, das 7 às 10h30 da noite, quarta também, sábado chegar às 8 da manhã e ir embora às 5, né? Toda semana, durante 4 anos. É puxado, né? E não era o mais puxado ainda, hein? Agora, da turma, é muito leve, meu caro, né? E não estou dizendo que a aula é pior, não é não, tá? É que a gente está otimizando. A gente está te facilitando a obedecer. Então, a gente facilita para você obedecer. Deus propiciou para você, então obedece. Está te exigindo muito menos, sai muito mais barato, a gente não cobra nada. Eu pagava ainda, né? Eu tinha que pagar. Tinha que gastar na gasolina, pagava, tinha que gastar na janta, porque eu ia direto do serviço, entendeu? Era puxado. Você também tem que fazer seu esforço. O reino de Deus se conquista com esforço. Tem que ser violento, hein, gente? No conceito apresentado anteriormente, estar santificado poderia significar estar ativo na igreja. Você tem que estar ativo. Estar no processo de santificação. Tem que estar ajudando no som. Você não pode estar parado. Você não pode estar parado, tá? É a santificação presente. Quer dizer, você tem que estar no processo, você não pode parar. Então, quando você olhar para o espelho, você tem que ser o reflexo de Jesus. Reflexo de Jesus não quer dizer que você vai ficar com a barba que a gente assiste no filme. Não. Reflexo de Jesus, você vai ler a Bíblia, você vai ver que não choca mais. Você diz, eu creio e eu aplico. Eu creio em Jesus. Quando você diz, eu concordo com a Bíblia, você está dizendo, eu estou ficando parecido com Jesus, eu penso parecido com Ele. É isso aí, tá bom? É um processo de transformação, não é aparência física, gente. Cada um tem uma aparência diferente um do outro, né? E quando você lê a Bíblia, se for enxergando dizendo assim, eu concordo com a Bíblia, eu me identifico com a Bíblia, eu me pareço com a Bíblia. Você está dizendo que se parece com o santo, tá? E a santificação futura? É a perfeição que o crente vai desfrutar na ressurreição. Um dia nós vamos... Se a gente não morrer, nós vamos... que é? Quem não vai morrer vai o quê? Ressuscitar. Não, ressuscitar quem morre, né? Nós vamos ser arrebatados aí. Quem não for morrer, é possível que sejamos arrebatados,
na vinda de Cristo. Cada crente receberá um corpo novo que estará sem pecado, tá? O cristão não terá mais de resistir ao pecado, não vai ter mais esse processo de santificação. O processo acaba com a volta de Cristo. Aí a sua santificação estará o quê? Completada, terminada. Ele estará inteira e eternamente separado do pecado e para Deus. Nesse sentido, o cristão estará santificado na volta de Cristo, tá bom? Santificação futura. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo hoje, presente. No vosso espírito, como que está tua vida espiritual, teu ministério, como você está na igreja, tá? Você está separado mesmo, você está junto mesmo. E seus sentimentos, como estão seus pensamentos? Deus está precisando limpar alguma coisa? Tem pendência? Eu acho que onde mais pega é na alma. Tem muita pendência que está escondida. Inclusive, por isso que a gente faz cura interior, quebra de maldições, porque quando Deus começa a fazer aparecer, são relacionamentos passados que precisam ser consertados, são coisas que precisamos devolver, né? Precisamos pedir perdão, talvez, para alguns, pode ser, né? Pendências. E corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Ele está dizendo, fiquem no processo. Até quando? Até a volta de Cristo. Tá? Mantenham-se. Mas eu tenho pendência. Tá, mas você está no processo. Que processo? Deus, aquilo que tenho de pendência, eu quero ser tratado. Você está no processo. O problema é você fugir. Eu não quero mais ser tratado. Não quero esse assunto para mim. Não quero pedir perdão para nada. Não quero mudar. Eu quero continuar com meus vícios. Meu caro, isso daí é sair da cobertura do Espírito Santo, tá? E sem santificação ninguém verá Deus. E conforme o pastor Carlos comentou, quiser ir para o céu, seja santificado, tá? Deus não aliás, nós que temos que parecer com Deus, tá? Deus não é mentiroso, não é trapaceiro, não é desleal, não é traiçoeiro. Ele não é isso. Os filhos de Deus, se fizeram no passado, ou recente passado, é hora de consertar, tá, gente? As pendências precisam ser sanadas. Ser irrepreensível é estar consertando. É isso aí. A aula de hoje foi... Acho que acabou mesmo o tempo. Acabei em cima. Deus abençoe a todos. Na semana que vem, nós vamos continuar, porque o assunto é meio amplo, tá bom? Tchau. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés.